Oi, gente! Meu nome é Alessandra Monteiro de Castro, eu sou jornalista e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC-Rio. Hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que muita gente me pede nas redes sociais, que é dicas de leitura. Olha, se você já está interessado ou interessada para saber o que eu vou trazer para você de dicas de leitura hoje, todas relacionadas a feminismo, a protagonismo feminino, eu quero que, por favor, você se inscreva no nosso canal. Um segundinho, você vai, aperta aí o botãozinho, você se inscreve, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, manda para aquela sua amiga que adora a temática do feminismo, mas que sempre tem dúvidas de como estudar e de como chegar lá em termos de conhecimento, teoria e compreender melhor, tá bom? Eu também vou trazer para você outra coisa, eu vou trazer livros de história. Livros romances que trazem a temática também. Começando pela história, eu vou trazer A Mulher de Pilatos. Olha o que vem na capa: a dama do Império Romano que tentou salvar Jesus Cristo. Esse livro, eu adoro ler esse livro. Eu li muito rápido, de verdade. Eu demoro para alguns. E assim, mostra a mulher de Pilatos, Pôncio Pilatos mesmo, em relação ao julgamento de Jesus. E ela tinha umas visões, uns pressentimentos, e ela tenta passar isso adiante, mostrando que talvez não valeria a pena crucificar Jesus. E esse livro é muito interessante, mostra um pouco da história do Império Romano de uma forma muito sutil, não é o objetivo, mas mostra um pouco das características e da personalidade dessa mulher. Eu gosto muito, assim, eu acho esse livro muito interessante. Não é que você vai aprender sobre feminismo, mas você vai conhecer a história de uma mulher relevante e compreender ela em sua época. Acho que isso também é positivo pra gente aprender. Bem mais político. Esse livro eu não terminei de ler, eu li uma parte boa, mas não terminei. Ele é meio pesado, porque explica todas as torturas. O sequestro de Ingrid Betancourt, que era candidata às eleições na Colômbia em 2002. Estou até lendo aqui atrás para lembrar os detalhes. Atraiu a atenção do mundo inteiro para o conflito que há décadas dilacera o país. Durante uma viagem de campanha, Ingrid e membros de sua comitiva foram aprisionados por um comando das Farc, a brutal organização guerrilheira colombiana. É interessante, é um pouco da história dela, ela comentando do tempo dela em cativeiro na selva. É puxado, é difícil de ler, assim, dói o coração um pouquinho, e é legal da gente ver, assim, uma mulher que tentou chegar num cargo de poder. Falar em mulheres protagonistas, Eu Sou Malala, conta a história da Malala, que é muito conhecida, que tá assim, a história de uma garota, mas hoje ela já é uma mulher que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Desde sempre ela defende o direito da educação, a Malala mostra isso nesse livro. Olha, assim, ela quase morreu com um tiro na cabeça. Então, assim, ela morava no Paquistão e mostra a história do regime Talibã, que é um regime muito violento, radical, que não acredita que a mulher deva estudar, deva frequentar esses lugares, a mulher deve permanecer dentro de casa. Indico. É muito conhecido esse livro, muito. Eu vou indicar alguns livros que eu não trouxe em mãos, que aí você que quer estudar uma teoria mesmo, mais pesada, entender bem, eu vou te indicar 2 livros que falam de feminismo e que são bons de ler porque trazem a vida real, assim. São bem pé no chão. Angela Davis, Raça, Gênero e Classe. Eu posso estar falando na ordem errada, mas são esses 3 fatores. É classe, raça e gênero. Classe, gênero e raça. Não me lembro. Qualquer outro livro da Angela Davis que você tem interesse de ler, eu recomendo. Por quê? Angela Davis também é ativista, então ela escreve por um viés que não é tão somente acadêmico e de uma forma ruim de ler, difícil de ler, pesada e densa de ler.
é uma forma bem acessível. Eu gosto muito disso, né? Ela dá exemplos práticos e traz um conteúdo muito bom, assim. Se você também quiser continuar nessa temática, um livro que conta por que o feminismo negro, digamos assim, que é o livro da Bell Hooks, também americana, professora. O livro chama E Eu Não Sou Uma Mulher? E a partir dali você vai entender por que a mulher negra se sentia deslocada no movimento feminista já existente branco e por que muitas vezes também sentia falta das suas demandas particulares no movimento negro, daí surgindo o feminismo negro. É muito legal, bom de ler, pequeno, você encontra em formatos digitais facilmente. Os livros também da Chimamanda eu recomendo muito. Um deles é Sejamos Todas Feministas. É muito, muito bom. É um discurso que você também encontra no TED Talks, você pode assistir. Tem um que ela fala também do risco de uma história unilateral, uma história contada apenas por alguns. Eu esqueci o nome, mas você pode, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que também tem o TED Talks dela. É muito legal, às vezes você não quer ler, você prefere assistir. É muito bom também, um conteúdo muito bom, muito mesmo. Mantendo ainda na linha do feminismo negro, que é o feminismo em si também, porque o feminismo negro é uma parte do feminismo e deve ser englobado sempre. Eu vou trazer aqui um livro que chegou pra mim, que eu ainda não li, mas que eu já comecei a folhear e dei uma olhada, que eu já achei maravilhoso. O jeito da Djamila Ribeiro, que é brasileira, maravilhosa, de escrever também é muito pé no chão, é muito compreensivo, não é algo tão academicês, assim, uma língua que você não entende. É muito acessível, muito legal para quem está começando a ler sobre o feminismo. Independente do que você tiver interesse de ler, eu sugiro que você sempre também lembre que tem demandas específicas do feminismo negro, demandas específicas das mulheres LGBTs também, e a gente sempre tem que falar nesses assuntos e incluí-los no feminismo para não ficar um feminismo só de um grupinho. Eu acho que é importante a gente olhar para o todo e para as demandas particulares de cada um. Então, muito interessante esse livro, tá? Olha aqui, ó. Ao perder o medo do feminismo negro, as pessoas privilegiadas perceberão que nossa luta é essencial e urgente, pois enquanto nós, mulheres negras, seguirmos sendo alvos de constantes ataques, a humanidade toda corre perigo. Djamila é linda também, né? Vamos combinar. Mas não é essa questão, mas assim, um livro bem legal, que não é muito grande, que é bem tranquilo de ler. Ainda na Djamila, esse livro não é exatamente sobre feminismo, mas é um pequeno manual antirracista. É um pequeno manual mesmo, pequenininho, e que começa já falando da nossa formação, do nosso estudo. Como a gente enxergava que era a escravidão, a opressão em relação aos negros e o racismo estrutural. Isso, ela fala que ela fez grandes descobertas como mulher negra. Então, assim, é muito interessante a gente entender melhor o assunto, estarmos abertos e abertas para olhar mais, principalmente os brancos, para a gente não fazer a manutenção desse racismo, tentar sempre aprender mais. Olha, manual antirracista. Seguindo, Simone de Beauvoir. Vou indicar primeiro Segundo Sexo, porque quase que sou obrigada. Segundo Sexo é muito interessante, não acho uma leitura fácil. Simone de Beauvoir é francesa, não que isso dificulte a leitura, você pode ler a tradução, mas ela traz aspectos muito interessantes do público e do privado, de como as mulheres eram vistas e são vistas, de como a maternidade e o casamento oprimia a mulher, e até hoje pode estar aí para oprimir também, se dependendo da relação que você viva, abusiva em relação a isso.
Mas eu aqui não estou defendendo que você não deve ter filhos e não deve casar, não mesmo. Eu acho que, pelo contrário, que você deve seguir o que você tem vontade de fazer, mas sempre se respeitando em primeiro lugar, entendendo as suas demandas particulares. E aí vou seguir aqui com esse livro, A Mulher Desiludida. Aqui a Simone de Beauvoir traz história, romance mesmo, mas ela traz mulheres mais velhas. E fala sobre a mulher idosa. É interessante, porque assim, se a gente só olha para as sufragistas, a gente limita muito o nosso olhar. Então a gente tem que olhar para outras mulheres e para cada questão que cada uma delas vive em cada momento da vida, tá bom? Esse livro é bem legal, ele é bem pequenininho, você vai ler rapidinho e traz uma complexidade mesmo sendo um romance, mas você vai aprendendo ali. Quero indicar também a autora brasileira Lígia Fagundes Telles, também romance As Meninas. É um livro muito bom e traz histórias de meninas diferentes em um momento complicado aí da vida política brasileira. Vale a pena pesquisar e vale a pena adquirir esse livro. Vamos lá. Eu vou para o último. Eu acho que assim, O Caliban e a Bruxa e Mulheres que Correm com os Lobos são leituras da nossa formação como mulher, independente de você se declarar feminista ou não, independente de você ter algum posicionamento, independente de você achar relevante o resto do que eu falei. Isso é da nossa natureza feminina, esse livro principalmente. Então eu acho que todo mundo, toda mulher deve ler, e se a gente compreendesse melhor a nossa natureza, talvez seríamos mais perceptivas quando sofremos alguns tipos de opressão e poderíamos combater de formas melhores, ou talvez seríamos mais unidas também. Mas assim, cada uma tem o seu processo, isso independe. Muito bom esse livro, muito recomendado por todo mundo. Vou dizer que estou lendo, não está aqui, eu sempre mostro no Instagram, esqueci de trazer para cá pro vídeo, que é a Anne de Green Gables, que é a história da Anne with Annie, que tem na Netflix. Eu acho o livro muito próximo à história da série. A série, no caso, muito próxima do livro. Então, se você já assistiu a série, você demora mais para ler o livro porque não te causa tanta curiosidade. Você já sabe o que vai acontecer a seguir. Mesmo assim, um livro divertidíssimo, um livro super interessante. Anne é uma garota maravilhosa que traz várias ideias sobre emancipação feminina em diversos pontos, da mulher não ter que ser aquele padrão que foi exigido. Traz ideias sobre criatividade, sobre amizade, sobre sonhos. Ela é maravilhosa, ela me emociona muito, porque ela me lembra muito uma amiga minha e da infância, e eu sou muito apaixonada pela Anne, então eu sou suspeita para falar. Também temos o Diário de Anne Frank, por falar em Anne, que a maioria deve saber, são as histórias de Anne Frank, que era uma menina judia que morou no porão de uma casa, escondida dos nazistas durante a Segunda Guerra, durante o período do Holocausto. Tem série também muito boa, eu não me lembro de qual rede que estava passando essa série. Eu, quando pude ter a oportunidade de visitar a casa de Anne Frank, a casa que ela ficou escondida lá em Amsterdã, muito interessante, muito, muito mesmo. Uma história triste, mas é história e foi uma mulher relevante aí pra gente saber também mais sobre. Foram essas as minhas dicas. Se você gostou, você compartilha com seus amigos, com as suas amigas, aquelas que querem saber mais sobre assuntos relacionados ao feminino. E se você tem novas dicas de livro que eu não mencionei aqui, tem vários outros, por favor, escreve aí nos comentários e vamos fazer essa troca aqui, tá bom? Um beijo!